Agora vamos continuar. E aí? A gente vai continuar ou não vai continuar a recuperação? Temos 2 desafios. Uma agenda de curto prazo para garantir a continuidade da recuperação cíclica. E temos uma agenda de médio e longo prazo para garantir o quê? O crescimento sustentado da economia brasileira. Isso aqui é a agenda da produtividade. E essa aqui eu vou começar pela primeira. A necessidade de reformas. Então, eu estou dizendo, a continuidade da retomada exige a necessidade de reformas. Que tipo de reformas? Agenda de curto prazo. Se a gente não tiver uma macroeconomia sólida, o que é uma macroeconomia sólida? Uma inflação controlada, contas externas bem comportadas, dá para pagar, e uma trajetória benigna para a dívida pública. Se a gente não tiver isto, a gente não tem agenda de longo prazo, a gente não vai fazer a travessia. Bom, nós já fizemos alguns ajustes, como a gente acabou de ver. Primeiro, a inflação está abaixo da meta central. A inflação caiu. Não estava, em 2015 estava lá em cima. Teve uma importante redução do déficit externo, o ajuste externo foi feito. Teve uma redução importante, está começando e vai continuar, do nível de endividamento dos agentes. Essa redução, inclusive, vai continuar porque a queda da Selic garante que aquelas dívidas que estão vinculadas ao CDI das empresas, que são a grande parte, vão ficar menores. Mas não completamos o ajuste fiscal. Nós tivemos aí uma coisa importante em termos fiscais, que foi a aprovação da emenda complementar 95, em dezembro do ano passado. Essa emenda diz o seguinte: o crescimento dos gastos primários do governo central tem que estar agora fixado, o máximo que eles podem crescer é a inflação, encerrada em junho do ano anterior. Então, por exemplo, para esse ano de 2017, a gente tem aí uma possibilidade de que os gastos primários do governo central subam até 7,2% em termos nominais. Esse até 7,2% surgiu a inflação acumulada pelo IPCA em 12 meses, até junho de 2016, foi 7,2%. Então, essa emenda, ela introduz aí um teto para o crescimento dos gastos primários, sem contar juros, do governo central. Mas existem muitas dúvidas na área fiscal. Quem sabe qual vai ser o destino da reforma previdenciária? Dificilmente o teto dos gastos vai ser cumprido em 2019, se não tiver uma reforma previdenciária. Tudo isso eu vou provar agora, tá, gente? Se não voltar não houver a reoneração da folha de pagamento. Hoje é lei, a folha de pagamentos, né? Houve uma redução, foi zerada. As empresas têm que pagar 20% de contribuição previdenciária sobre a folha de pagamentos. Isso virou lei com manteiga, né? Na verdade, isso foi trocado, foi substituído por um imposto que incide sobre faturamento 1 ou 2%, dependendo do setor, em vez desse pagamento, dessa contribuição previdenciária. Essa contribuição previdenciária que não está sendo feita, exige o quê? Que o Tesouro Nacional pague a Previdência e essa contribuição. Então, isso também tem que voltar. E sem a aprovação da TLP, tem muita discussão em torno disso. O que é a TLP? A taxa de longo prazo. Ela, em princípio, por medida provisória, vai substituir a TJLP, que é a taxa de juros do BNDES. A taxa de juros do BNDES e a TJLP tem um subsídio implícito brutal, né? Tem um subsídio que nós pagamos. E isso carrega o orçamento do governo federal. Então, eu coloquei aqui algumas agendas que tem que acontecer para que esta PEC seja, de fato, cumprida. Vamos falar um pouquinho mais disso, gente. A necessidade do ajuste fiscal. Bom, vou mostrar uma série de dados, tá?
Esse aqui é o resultado primário, que não inclui juro, em percentual do PIB, em 12 meses. Então, como é que a gente lê esse número aqui? Em junho desse ano, o resultado primário das contas públicas brasileiras foi de menos 2,62% do PIB. Isso aqui é o tamanho do déficit público. Aqui já inclui juro, tanto na receita como no gasto. A diferença é que aqui está a conta de juro. Então, nós temos aí um déficit público acumulado em 12 meses de quase 10% do PIB. Qual é o significado disso? Isso aqui é muito importante. O PIB brasileiro está em torno de 6 trilhões de reais. 10% do PIB dá 600 bi. É quanto o governo pega no mercado para cobrir a sua despesa. 600 bilhões de reais. A trajetória da dívida pública em relação ao PIB. Aqui já é a projeção também, tá? 17, 18, 19, 20 e 21. Então, é uma trajetória crescente. À medida em que essa trajetória cresce, isso aumenta a percepção de risco de quê? De que não vai pagar. Não tem como pagar. Uma trajetória insustentável para a dívida pública percebida pelos agentes significa o quê? Juros maiores para o governo se financiar. E, no limite, ele tem que dar um calote ou emitir moeda para financiar e resgatar títulos em mercado. Então, uma trajetória insustentável para a dívida pública leva inevitavelmente, é inevitável, a duas possibilidades. Ou a um calote, ou a mais inflação. Por quê? Pela necessidade de emitir moeda para resgatar títulos que estão em mercado. Não sei qual delas é pior. Porque o calote, é o banco. Não é o banco, não. Todos nós. Quem não está no Tesouro Direto? Quem não está num fundo de investimento? Tem por trás título público. Então, somos todos, não são os bancos. Aqui, dívida pública, Brasil e emergentes, em percentual do PIB. O Brasil é esse aqui. Isso aqui é a média dos emergentes, o Brasil está aqui. Mas Margarida, isso aqui não é verdade, porque olha lá, o Japão tem uma dívida pública hoje de 230% do PIB. Mas peraí, Japão é Japão, primeiro. Segundo, sobre a dívida pública japonesa, de um juro de 0. A nossa hoje é 9,25. O Japão tem uma moeda de reserva, o Brasil não tem. A nossa comparação são os países emergentes. Então, nós temos uma dívida pública hoje que está praticamente o dobro, um pouquinho menos do dobro da média dos países emergentes. E o pior, a trajetória esperada é de aumento da dívida pública por um longo período. Apesar da PEC, apesar da reforma previdenciária, apesar de tudo, ela ainda vai crescer para lá na frente começar a cair se tudo der certo. O contínuo, então vamos falar mais agora o que está por trás desse desajuste, desse desequilíbrio fiscal. O contínuo crescimento dos gastos. Então, aqui nós temos duas informações. Receita primária do governo central, em percentual do PIB, a linha vermelha. Despesa primária do governo central, em percentual do PIB, a linha verde. E eu vejo uma trajetória crescente do gasto público. Antes da gente continuar aqui, como é que eu posso financiar um gasto crescente? Primeira maneira, emitindo títulos. Isso pode gerar um déficit, o governo vai emitir títulos. Qual é a consequência disso? É que a dívida pública cresce. A gente viu que a gente está no limite desse processo. Por quê? Porque a dívida pública brasileira está em trajetória insustentável. Segunda maneira que eu tenho de financiar um gasto público crescente é através da inflação. A inflação ajuda. Normalmente, o que a gente tem aí no contexto de aceleração da inflação? Os impostos são indexados e os gastos são controlados na boca do caixa. Então, se eu atrasar o pagamento um mês, o gasto real cai. Beleza? Quem quer a volta da inflação? Ninguém. A terceira maneira que eu tenho de financiar um déficit, qual é? É aumentar imposto. Não tem outra maneira.
E aqui não é aumentar o imposto once and for all, não. Se o gasto é crescente, a carga tributária tem que crescer o tempo todo. Essa que é a questão. Há quem diga, há quem defenda do outro lado de lá, que o ajuste fiscal tem que ser pelo lado não do corte de gasto, mas pelo aumento da receita. Olha o gráfico e diz, bom, então eu tenho que ter um imposto novo a cada ano para financiar isso. Mas pera lá, o Brasil tem a maior carga tributária da América Latina. Qual é o brasileiro hoje que quer pagar mais imposto? Não é pagar só uma vez mais, não, é pagar sempre mais. Por quê? Para financiar esse gasto crescente. Então, esse gráfico do gasto coloca uma trajetória também que alguma coisa tem que ser feita pelo lado do gasto, não só pelo lado da receita. O aumento do imposto pontual entra para quê? Para resolver um problema de curtíssimo prazo. Um problema estrutural como esse exige um imposto a cada ano. Não dá. E a linha vermelha me diz o seguinte, olha, enquanto a receita do governo central cresceu, eu mantive latente esse probleminha. A questão é, essa receita que cresceu muito, de uma forma inusitada, não esperada, anormal, ela parou de crescer e depois ela começou a cair. Isso aqui é a recessão. Então eu tenho aqui duas crises. Uma que é estrutural e a outra que é conjuntural. O esperado é uma receita em trajetória constante com o PIB, a menos que eu eleve impostos. Isso aqui foi algo extraordinário, que coincidiu com um período de grande crescimento da economia brasileira, com um aumento enorme da formalização. Então, a elasticidade de renda dos tributos cresceu muito. A elasticidade de renda, então, subiu, é maior do que 1,5, 2. Isso não existe, isso é absolutamente incomum. O comum é, dado uma estrutura tributária, a receita tributária aumentar junto com o imposto. Tá? Então, aqui nós temos a evidência de dois problemas importantes na área fiscal. Em termos reais, o gasto primário do governo central, em termos reais, acima da inflação. Então, como é que eu leio esse número nesse primeiro período, 2003, 2006? O gasto primário do governo central cresceu 5,82% na média ao ano, nesse período. Na média do ano, acima da inflação, nesse período. Média ao ano, nesse período, 11, 14. 15, 16. E aqui o período inteiro, 2003, 2016. Então, esse gráfico, o que ele mostra? Que o gasto primário do governo central cresceu muito acima da inflação, na maior parte de todo esse período, muito acima. Cresceu sempre acima, mas muito acima da inflação, na maior parte do período que a gente está tratando. A rigidez orçamentária. Então, agora um outro problema das contas públicas é os gastos não param de crescer e são absolutamente obrigatórios, rígidos. O que eu tenho nesse gráfico? A composição da despesa primária do governo central em 2017. Isso é uma previsão que está no terceiro relatório bimestral de acompanhamento aí da questão fiscal. Então, o que tem aqui nessa pizza? 43,2% é o quê? Pagamento com o INSS vai consumir 43,2% do gasto primário do governo central de 1,3 trilhões de reais. O que mais que tem aqui? Pessoal, 12,6%. Funcionário público federal. 9,4%. O que é isso? RPPS civis e militares. É o pagamento dos inativos civis e militares. Funcionário público federal e militares. Civil e militares, tá? Então, isso aqui é o INSS do servidor público federal. Benefício da prestação continuada. Isso aí é a lei do idoso e do deficiente físico no Brasil. A lei do idoso diz que, a partir dos 65 anos de idade, uma pessoa pobre pode solicitar ao governo federal um salário mínimo, que é o piso previdenciário. Então, isso vai consumir esse ano 4,1% da despesa primária do governo central.
11,5% é custeio saúde em educação. Educação e saúde vão consumir 11,5%. E tem aqui outros. O que está incluído nesses outros? Muita coisa. O Bolsa Família, o investimento, o abono salarial, o seguro-desemprego, custeio da máquina pública, toda a produção de serviços públicos. A gente já ouve falar, agora cortaram a bolsa na CAPES, está aí. Agora não tem esparadrapo não sei aonde, está aí. Ah, o judiciário está fechando as portas, está aí. Isso é o custeio da máquina pública. Que a gente sabe que tem gordura, mas, no conjunto, esses outros representam uma fatia mínima na despesa primária. Isso não significa que não tem que fazer ajuste na eficiência da máquina pública. Claro que tem, até por um efeito demonstração, mas que isso não resolve o nosso problema. Então, vamos continuar aqui. Então, nós temos aqui, gente, 3 despesas, 3. INSS, regime jurídico único, que é o INSS do servidor público federal. E o benefício da prestação continuada, que é a lei do idoso, consumindo 70% da despesa primária. Isso vai aumentar. Vou mostrar por quê. Porque o Brasil está começando a envelhecer. Então, o INSS vai aumentar uma taxa de 3,5%, efeito quantidade, hoje, daqui para frente. Aqui também. E na lei do idoso também.